Um item bastante importante é o fluido hidráulico. Normalmente, na hidráulica industrial, o fluido de trabalho é o óleo mineral, mas não necessariamente. Existem situações onde há necessidade de se ter um óleo especial, que pode ser um óleo sintético ou à base de água, dependendo da aplicação. Mas normalmente nós trabalhamos com óleo hidráulico mineral. Qual que é a função do fluido hidráulico? No sistema hidráulico, o fluido hidráulico tem a função principal de transmitir forças e movimentos. Mas não somente isso, existem outras funções que o fluido hidráulico exerce. Quais seriam? Primeiramente, a lubrificação dos componentes internos em movimento. Depois, a refrigeração do sistema e também o preenchimento das folgas entre os componentes internos. O reservatório de óleo. Quais são as funções do reservatório ou, normalmente, tanque de óleo? Para que serve o tanque de óleo? Primeiro, para armazenar o fluido de trabalho. Serve também para haver uma troca de calor, porque normalmente o fluido acaba, por perda de carga, ele acaba se aquecendo. Então o tanque serve também como um meio de resfriamento para haver uma troca de calor entre o fluido e o meio ambiente. E por fim, a decantação de impurezas. Dessa forma, chega-se ao conceito de unidades hidráulicas. O que é unidade hidráulica? É justamente a parte de geração e, na parte de geração, uma unidade hidráulica pode ou não ser montada com a parte referente ao sistema de controle, ou seja, as válvulas. Então, nessa primeira foto aqui, eu tenho um exemplo de uma unidade hidráulica onde somente está o reservatório, os acessórios como visores, manômetros, filtros e o conjunto motobomba. Isso aqui é uma unidade hidráulica. Nessa foto aqui de baixo é a mesma coisa, só que o sistema de controle está instalado junto desse conjunto de geração. Então, uma unidade hidráulica pode ser somente o sistema de geração ou o sistema de controle pode estar montado junto com ele. Só não faz parte da unidade hidráulica os atuadores. Nessa foto aqui da direita eu tenho um desenho em corte onde eu posso ver com algum detalhe a mais os componentes hidráulicos aqui. Tenho aqui o reservatório, o óleo acondicionado, essa parte em azul, dentro do reservatório, o conjunto motobomba, a bomba está montada aqui na vertical, mergulhado dentro do óleo. Essa parte preta aqui é uma mangueira que está interligando a bomba a um conjunto de válvulas e aqui as válvulas de controle aqui, juntamente com os acessórios. Aqui alguns exemplos mais de unidades hidráulicas um pouco maiores e com diferentes formatos, diferentes tipos de instalação, tudo dependendo da necessidade da máquina. Blocos manifolds. O que é um bloco manifold? Nós sabemos que num sistema hidráulico as válvulas devem ser interligadas umas a outras para definir uma determinada função. Então, qual que é a maneira mais usual de se interligar uma válvula a outra? Através de tubos, conexões ou mangueiras. Mas isso às vezes traz alguns inconvenientes. Quais seriam? Excesso de perda de carga, ocupação de um espaço muito grande, dificuldade de manutenção, possibilidades de vazamentos. Então, para evitar tudo isso e ter um sistema muito mais enxuto, todas as válvulas podem ser montadas naquilo que nós chamamos de bloco manifold, que nada mais é um corpo de aço, onde eu instalo as válvulas nesse bloco
E toda a interligação entre as válvulas é feito internamente nesse bloco através de furos que são usinados internamente aqui, definindo uma determinada necessidade de interligação entre as válvulas. Então eu tenho um sistema muito mais compacto, eu tenho uma possibilidade de uma manutenção muito mais fácil, eu evito perda de carga, eu evito possibilidade de vazamento. Isso aqui é um bloco manifold. Atuadores lineares, ou seja, os cilindros hidráulicos. É a parte que fica junto da máquina, instalado na máquina e, como eu disse, normalmente você acaba não visualizando o atuador hidráulico. Aqui nessas fotos eu tenho grandes atuadores hidráulicos, mas para uma melhor visualização, esse próximo slide mostra um desenho em corte, simplificado, de como é um atuador hidráulico linear. Eu posso ter um atuador hidráulico ou um cilindro hidráulico com uma simples haste simples, como mostra essa figura aqui de cima, ou eu posso ter o mesmo atuador com haste dupla, dependendo da aplicação, dependendo da necessidade que você tem na máquina. E podemos ter também atuadores hidráulicos de simples ação, ou seja, tanto êmbolo quanto haste é um corpo só. Normalmente eu tenho atuadores de simples ação em prensas. E nesse caso, como é que eu faço, por exemplo, para que o atuador avance? Basta eu inserir o óleo sob pressão nessa câmera A aqui que eu estou mostrando pelo meu cursor. O cilindro vai avançar. Mas se ele não tem num cilindro de simples ação, como é que eu faço para esse atuador voltar? Ou através de uma força externa, ou através de um outro cilindro auxiliar que vai fazer o movimento reverso. Normalmente isso acontece em prensas hidráulicas. Aqui uma figura a mais de cilindros da área industrial, para você ter uma melhor visualização de como é um atuador hidráulico linear. Bombas hidráulicas. A bomba é o componente principal do sistema de geração. Na hidráulica industrial, os três tipos de bomba mais normalmente utilizados são as bombas de pistão, as bombas de engrenagem e as bombas de palheta. Existem outros tipos, claro, bomba de fuso, de lóbulos, mas não é muito comum se utilizar esse tipo de bomba na área industrial. Basicamente são as bombas de engrenagem, as bombas de pistão e as bombas de palheta que são utilizadas em sistemas hidráulicos industriais. Aqui eu vou tomar como exemplo, para explicar o funcionamento de uma bomba de engrenagens, porque é uma bomba mais fácil de entender e mais fácil de visualizar. Nessa foto aqui da esquerda, esse primeiro desse slide aqui, eu tenho uma representação de como é a cara de uma bomba de engrenagem. Tá ela aqui, normalmente um corpo que pode ser de alumínio, ou nessa foto aqui da direita, um corpo de ferro fundido. E internamente eu vou representar como é uma bomba nesse slide aqui. Numa bomba de engrenagens, eu tenho basicamente uma engrenagem motora, que é o item 2, uma engrenagem movida, que é o item 3, que está dentro de um corpo, que é esse item 1 dessa figura. Como funciona uma bomba de engrenagens? Essa foto aqui representa um pouco com um detalhe a mais. Aqui, ó, essa engrenagem superior aqui é a engrenagem motora, que está
acoplada a um motor, que pode ser um motor elétrico ou um motor de combustão, seja o que for. Então, vamos imaginar que essa engrenagem motora está girando no sentido indicado por essa seta preta aqui. Então, o par de engrenagens está girando de acordo com esse sentido dessa seta que está indicado aqui. Nessa situação, nós temos dois pontos importantes. Essa região onde está o cursor do computador, há o desengrenamento dos dentes da engrenagem. Se eu tenho uma situação onde o espaço entre dois dentes da engrenagem motora está ocupado pelo dente da outra engrenagem e, como isso está girando com uma velocidade muito alta, instantaneamente, por haver o desengrenamento, esse espaço passa a ser ocupado por nada. Ou seja, há a criação de uma região de baixa pressão aqui. Consequentemente, eu tenho essa região aqui interligada com o óleo armazenado dentro do tanque, e nessa situação eu tenho que considerar que a pressão atmosférica está atuando na superfície desse óleo acondicionado dentro desse tanque e acaba empurrando o óleo para preencher essa região de baixa pressão. Ou seja, o óleo é empurrado aqui para dentro da bomba, na conexão, no porte de sucção. E, mecanicamente, como essa engrenagem está girando, esse espaço preenchido por óleo passa a ser transportado para o outro lado da engrenagem, do par de engrenagens, onde acontece a situação inversa. Se nesse lado aqui há o desengrenamento, do outro lado há o engrenamento. Ou seja, o espaço que era preenchido por óleo passa a ser ocupado por um dente de engrenagem. Quer dizer, o óleo é expulso daqui. Então eu tenho uma região de baixa pressão onde há a sucção. E uma região onde acontece o engrenamento, o óleo é expulso daqui e sai para a linha de pressão. Numa bomba de pistão ou de palheta, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Somente difere a maneira como esse óleo é transportado da região de baixa pressão para a região de alta pressão. Ou seja, o fenômeno de se criar uma região de baixa pressão e a pressão atmosférica atuar e empurrar esse óleo para dentro dessa região de baixa pressão, independe se a bomba é de engrenagem, de pistão ou de palheta. O fenômeno é o mesmo, somente o transporte do óleo de uma região para outra é que difere de um tipo de bomba para outro. Ok? Válvulas de controle. Por definição, o que seriam válvulas? Eu posso dizer que válvula é qualquer coisa capaz de mudar uma das seguintes grandezas do fluido hidráulico: vazão, pressão ou direção. Ou seja, válvula é alguma coisa que faz mudar uma dessas três grandezas. Então, para isso eu tenho válvulas de retenção, válvulas de direcional, válvulas de controle de pressão, válvulas de controle de fluxo e elementos lógicos, que é um tipo especial de nada mais é que uma válvula também, com diferentes funções. Filtragem. Um item que alguns usuários não levam muito em consideração, mas que é muito importante. Por que que nós devemos controlar o nível de contaminação em fluidos hidráulicos? Estatisticamente, nós sabemos que todas as falhas ocorridas em sistemas hidráulicos
20% das falhas ocorrem devido à falha do componente em si. Os outros 80% são devido a alguma qualidade do fluido hidráulico, normalmente provocado por alguma contaminação. Então, a maioria das falhas que acontecem em sistemas hidráulicos são devido à contaminação do fluido hidráulico. Daí a necessidade muito grande, principalmente em sistemas de segurança, você tratar muito bem a qualidade do óleo, ou seja, cuidar da filtragem e contaminação do teu fluido hidráulico. Alguns componentes, algumas impurezas, elas não podem ser notadas a olho nu. Mas, uma grande maioria você percebe nitidamente, é o que eu mostro nessas fotos aqui do slide. Essa aqui, ó, é um filtro de ar onde você vê uma total contaminação. É uma coisa totalmente visível. Claro que é um exagero isso aqui, mas acontece sim. Então, o problema de contaminação, dependendo do ambiente em que está a unidade hidráulica, pode acontecer com uma incidência muito grande e você deve tomar um cuidado muito especial com a qualidade do óleo. Como que eu classifico a qualidade do óleo, o grau de contaminação do fluido? Existem normas para isso. A primeira delas é a norma NAS 1638, que está caindo em desuso e está sendo substituída pela norma ISO 4406. Essa é a norma que atualmente se usa e é a que mais está em vigor ultimamente. O que diz a ISO 4406 sobre contaminação, grau de contaminação de um fluido hidráulico? Aqui nessa foto da direita eu mostro um aparelhinho que faz a medição do grau de contaminação de uma determinada amostra de óleo. O grau de contaminação, de acordo com a ISO 4406, ele é dado por 3 números separados por barras. O que significa cada um desses números aqui? Vamos tomar como exemplo, vamos imaginar que uma determinada medição de contaminação, o aparelho indicou esse grau de contaminação, 18/16/11. O que significa isso? O primeiro número desse trio aqui se refere a partículas de tamanho nominal até 4 micra. Ou seja, numa amostra de 100 ml desse fluido de medição, esse número 18 aqui, de acordo com essa tabelinha aqui, definida pela norma 4406, eu caio aqui, ó, 18 quer dizer que eu tenho de 130 mil a 250 mil partículas de até 4 micras dentro de uma amostra de 100 ml. O número aqui do meio, o segundo número, o que ele quer dizer? Nesse nosso exemplo, 16, o que ele significa? Significa que eu tenho de 32 mil a 64 mil partículas de tamanho nominal, até 6 micras dentro dessa mesma amostra de 100 ml de fluido. E o último número desse trio aqui refere-se a partículas de tamanho nominal até 14 micras. No nosso exemplo, 11, o que ele significa aqui? Que eu tenho de 1.000 até 2.000 partículas de até 14 micras dentro dessa amostra de 100 ml. Então, essa é a norma que atualmente se usa e é a que está em vigor para se fazer a medição de contaminação de fluidos.